Olá, tudo bem? Então tá bom. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Como Lidar com Isso. Gente, hoje nós vamos continuar aquele bate-papo com a Ariane Alves, a nossa nutricionista. E ela vai falar um pouco mais sobre alimentação, sobre a doença celíaca, sobre a síndrome do intestino irritável, tá bom? Então, bora lá. Então, no caso da Bárbara, né, que foi os vídeos anteriores, ela desenvolveu essa intolerância à lactose e a doença celíaca ela é uma pessoa muito ansiosa, sim, por causa de faculdade, por causa disso e daquilo, ela desembestou tudo e acabou desenvolvendo esse tipo de doença. Então, como você falou, né, no vídeo da Bárbara, que ela desenvolveu essas doenças a partir da ansiedade, então pode ser que o paciente chegue numa condição tão severa, né, um nível tão alto aí de ansiedade, um grau tão alto elevado da ansiedade, que pode vir a desenvolver outras doenças, né? Principalmente se não for tratado, não for cuidado, porque a gente já sabe, né? Não sei se vocês aí de casa já sabem, mas o nosso intestino ele já foi considerado por vários estudos que ele é o nosso segundo cérebro, né? Então, se você não tiver com o seu estado emocional tranquilo, pelo menos ali tentando trabalhar essas questões de ansiedade e o estado emocional no dia a dia, você pode desenvolver doenças a partir do seu intestino, né? No nosso intestino é onde acontece a maior parte da absorção de nutrientes, principalmente alguns hormônios que dão essa sensação de bem-estar, de relaxamento. Sandra! Peraí, só um tiquinho, peraí. Deixa eu fazer um paré. Sandra! As borboletas. Ô, Sandra, o sentimento do coração. A Sandra explicou isso, a nossa psicóloga. Eu falo, nossa, porque agora eu tô em casa mesmo. A Sandra explicou isso, que às vezes a gente pensa, ai, meu coração. Não, é o intestino. Eu fiquei chocada. Eu não sabia. Então é verdade. A Sandra não mentiu. Não mentiu. Então me explica isso, que eu quero saber. Porque aí agora eu vou tratar. Então, se você não tiver com o seu intestino funcionando regularmente, né? Boa parte da sua serotonina, que é o hormônio de bem-estar, ele é produzido no nosso intestino. Vamos seguindo, que eu não entendi, não sabia, gente. A Sandra falou, eu ri, tá? Eu ri, depois depois que nós gravamos o vídeo, ainda eu rio mais ainda, né? quase rolei de rir. Então é um aprendizado, né? Você já pode aprender com isso e colocar e aplicar aí no seu dia a dia também. Pois não é verdade? É. Então o intestino bem cuidado, funcionando direitinho, você já vai ter uma saúde emocional também, né? Então o estresse crônico, ansiedade, depressão, tudo isso aí pode ser tratado a nível intestinal, né? Justamente porque eu falei que a serotonina, que é esse hormônio tão importante, é produzida a partir das células intestinais. E aí a doença celíaca, que é uma doença inflamatória, autoimune, né? Ela é um processo inflamatório crônico, também possivelmente aconteceu a partir dessas doenças, dessa crise de ansiedade que ela desenvolveu. Foi. Né? E a doença celíaca é uma doença que as pessoas desenvolvem ela não tem uma tolerância ao glúten. Tá? O glúten é uma proteína do trigo, né? E ele está presente no trigo, cevada, no malte, né? Aveia, tá? Não que a aveia tenha o glúten, mas é porque por contaminação cruzada ela pode também ter traços ali de glúten, porque não é na mesma máquina que passa ali o processo de refinamento do trigo, desses outros cereais, a aveia também está, né? Então ela pode ter essa contaminação através dessa exposição. Por isso que a gente orienta os pacientes que são celíacos a não consumirem a aveia também. E a não ser que ela tenha lá na descrição sem glúten, que aí é feito em máquina separada para não ter contaminação. Leiam os rótulos. O rótulo é sempre importante fazer a leitura. Não é só olhar a data de validade, não. Eu sempre falo para os meus pacientes que é mais importante do que você olhar ali na frente, na embalagem do produto,
atrás, as letras miúdas, porque a indústria alimentícia ela não está muito preocupada com a nossa saúde, sabe? Ela só quer mostrar ali para o paciente que aquilo ali é zero, diet, light, não sei o que, nananã, mas quando a gente vai ler as letrinhas miúdas, tem muita coisa ali que não está sendo bem esclarecida, né? E a doença celíaca é uma doença grave, muito severa, tá? Então o paciente celíaco, ele não deve fazer consumo de ingerir alimentos que tenham o glúten, né? Desses que eu falei, que é cevada, trigo, malte, e se possível ele ter aquela marca que é isenta de glúten, ou ele mesmo preparar os alimentos em casa, né? No caso da Bárbara, ela faz isso. E ela tem que fazer, a pessoa ela tem que utilizar como farinha de arroz, de mandioca, araruta, farinha de milho, né? Para fazer bolo, pão, todos esses outros grupos aí de carboidratos, vai fazer a utilização desses outros tipos de farinha. Ela fala que se alimenta muito bem até. Porque ela mesma faz, né? Se a pessoa faz, ela vai ter uma qualidade nutricional melhor, né? O difícil do paciente celíaco é quando ele sai para comer fora, por causa dessa contaminação, né? E aí, quem vai garantir que aquele alimento, aquele produto, ele está isento? Principalmente se o produtor, ele não tiver aquele cuidado de informar que aquele produto é isento de glúten, né? Então é sério demais, né? E se torna agressivo porque lá no intestino, a mucosa do nosso intestino, ela fica vulnerável, ela não pode ser muito aberta, né? Então, quando acontece essa doença autoimune, no caso da doença celíaca, ela fica com uma permeabilidade intestinal mais aberta. É como se passasse todo tipo de coisa ali dentro, sabe? Porque tem que ficar tudo juntinho. Então a proteção ela fica vulnerável, né? Então essas proteínas que deveriam ser quebradas em partículas menores, acabam passando dentro dessa vilosidade intestinal. Então, acontece esse processo inflamatório ali, que aí não vai passar somente alimento, pode passar outras coisas que não deveriam, né? E aí os desconfortos são severos. Quando é descoberto ainda na fase... quando é descoberto quando é criança, isso pode ter um atraso no desenvolvimento do crescimento, pode vir a desenvolver uma anemia, né? Mesmo? Gente, porque vai atrapalhar toda a absorção intestinal, né? Então, se o seu intestino ele não está funcionando bem, não está absorvendo os nutrientes bem, vai ter atraso no crescimento, pode vir a desenvolver uma anemia, justamente por falta de absorção adequada, né? E algumas pessoas, elas demoram a descobrir que tem uma doença celíaca, porque ela vai se convivendo ali na vida, no dia a dia, com diarreia, com distensão abdominal, com dores de cabeça, né? E aí quando ela vai atinar, né, de buscar um gastroenterologista também para poder fazer o teste, para fazer o exame, aí ela já teve vários outros problemas de saúde, já perdeu peso, já perdeu várias outras coisas aí. A doença celíaca, que é esse grau mais severo, e tem a pessoa que tem a sensibilidade ao glúten, que vai ter os desconfortos semelhantes, mas num grau não tão severo quanto ao celíaco. O celíaco, ele não pode ter nenhum contato com glúten, né? Com alimentos ou estar próximo ali do produto que tenha essa contaminação. Agora, o que é sensível ao glúten, ele até tolera em certo grau, vai ter os desconfortos, mas não tem uma evolução tão severa quanto ao celíaco. Mas às vezes pode ficar pior, né? Pode. Quanto mais cedo, pode também desenvolver, pode virar um processo mais grave. Principalmente se a pessoa não descobrir, né? Se ela for sensível e continuar naquele estilo de alimentação, sem ter convivendo, porque a pessoa vai convivendo, às vezes ela não se percebe e ela começa a conviver com aquele desconforto no dia a dia e não presta atenção no próprio corpo, sabe? Eu costumo sempre orientar meus pacientes para a gente ter um momento de a gente se conhecer, né? Se auto-perceber e ver o que o seu corpo está mostrando para você, o que está acontecendo. O nosso corpo, ele vai dizer para você o que está acontecendo. Opa, para, né? Volta um pouquinho atrás, se percebe, não é verdade? E às vezes a gente não presta atenção nas dicas, né? Nas dicas, no nosso corpo. Então, nas dicas que o corpo vai dando nos sinais. Nos sinais, exatamente. Ai, gente, eu tô aqui, nós já tivemos um papo aqui antes de começar a gravar e eu vou falar com vocês uma coisa, eu fiquei meio chocada, tá? Eu fiquei meio chocada
Porque não é só ir no supermercado e olhar uma marca que já está acostumada, ou a mais barata, ou a melhor. Ou até a mais cara, porque não é porque o produto é mais caro que significa que ele seja bom. Isso. Né? O importante, gente, é ler ali. Porque, vou te falar, eu olho data de validade. Só, né? A maioria é só. Então agora eu já não vou fazer isso mais. Não, porque eu não tenho esse tipo de problema. O bom sempre ir ao supermercado é ir com o tempo. Se você vai na correria do dia a dia, você vai pegar o primeiro que tem ali na promoção e não vai ter esse cuidado de ler a lista de ingredientes. Eu sempre falo que é bom olhar a lista de ingredientes. Quem está com ideia de perder peso, essas coisas de emagrecimento, fica olhando muito a questão de calorias, não é verdade? E mais importante do que calorias, a gente tem que olhar os ingredientes. Quanto mais número tiver ali naquela lista de ingredientes, nomes difíceis de ser pronunciados, pior é a qualidade daquele alimento. Né? Seu corpo, suas células não vão reconhecer números, ela reconhece as vitaminas, as proteínas, carboidratos, gorduras boas, é isso que a nossa célula tem afinidade. Não é esse tanto de aditivo químico que tem por aí, não é verdade? E eu vou te confessar uma outra coisa que a gente nem tá nesse assunto, mas eu vou te confessar. É porque uma coisa vai puxando a outra. Vai, e a minha cabeça, enquanto você tá falando, a minha cabeça vai... Aqui, ó, eu escuto até um barulhinho aqui. Ó, eu não confio em... sou eu. Nada que é zero, diet, light. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu não sei de onde que eu tirei isso, não sei se eu já ouvi isso, não Mas sei. você faz bem, porque não é porque o alimento é diet, né? Nem é alimento, né? Produto alimentício. É diet, light, zero, fitness, que significa que ele é saudável. Ele é tudo ali, né? Não, porque é aquilo que eu falei, a indústria alimentícia ela não está preocupada com a sua saúde. E tudo que fala que emagrece, que é fitness, que não sei o que, vende, né? E a pessoa acha que ela tem que consumir aquilo ali para que ela venha emagrecer. Quando de fato não existe nenhum alimento que emagrece. Porque tem aquela falsa ilusão. Eu vou pegar esse refrigerante, não vou falar nome, não vou falar mais. Eu vou pegar esse refrigerante, eu vou tomar sem culpa porque ele é zero. E aí acaba consumindo até em excesso, né? Porque é zero. Não tem açúcar, mas e a quantidade de aditivos químicos, corante, né? O corante caramelo, que é um dos corantes mais falados aí na questão da saúde, né? Que ele é prejudicial para a nossa saúde, né? Gente, eu acho que eu vou ficar com ela pra mim. Eu acho que eu vou ficar com você pra mim. Eu vou fazer a lista de compras, se a gente vai no supermercado. O melhor local para fazer compras é no sacolão. Gente. É lá que vocês devem visitar e ser frequente aí, sabe? E aí no supermercado a gente vai mais para comprar produtos, às vezes, de limpeza, são os produtos maiores, tipo cereais, arroz, né? As leguminosas, feijões. E com maior frequência a gente deve visitar o sacolão. Se lá que Deus tá a nossa saúde. quiser, se Deus quiser, e eu creio que Deus quer, ela vai ter mais tempo. Vamos pedir a Deus, né, gente? Pra ela, porque ela trabalha muito, né? É a demanda, né? A maioria das pessoas estão preocupadas mais com a saúde, né? E aí a procura, graças a Deus, tem sido muito. Aí então eu vou pedir a Deus pra ela, Deus, né, dar um escapezinho pra ela poder vir aqui e falar com a gente mais vezes, porque eu estou bege. Não, de verdade. Isso a gente vai falando de forma resumida, né? Porque o assunto é longo e vai uma coisa puxando a outra. Né? Eu vou só comentar aqui uma conversa que nós tivemos pouco antes de começar a gravar o vídeo. Ela dizendo sobre, a gente estava falando sobre diabetes, enfim. Ela disse que a coisa às vezes chega no nível para ela que já poderia ter evitado lá atrás. E aí a gente estava conversando e eu falei que a gente poderia fazer uma visita ao nutricionista, como a gente faz exame ginecológico, exame de mama, né? Vai ao dentista, a gente não vai ao dentista pelo menos assim, né? Regra. Não tem aquela regrinha? Sim. Visite o seu dentista pelo menos uma vez ao ano, assim ou como seis meses. Ginecologista, né, que mulheres vai com frequência para fazer os exames de rotina, né? Gente, vamos.
ela né, atende e às vezes a gente não tem um convênio, não tem uma coisa, mas no posto de saúde, Também pedir tem encaminhamento. isso. No posto de saúde já precisa de ter um encaminhamento. Vai no clínico, fala que você quer mudar os seus hábitos alimentares, você quer fazer um processo de reeducação alimentar. Eu acho que o termo mais importante é reeducação alimentar. Quando você aprende a se alimentar, saber o que você precisa de comer, fica mais fácil do que ficar seguindo dietas restritivas. Olhar na internet, às vezes alguém vai buscar, eu quero perder tantos quilos, eu vou na internet e tem lá. Exatamente. Dietas restritivas não funcionam a longo prazo, sabe? Você pode ter uma perda nutricional severa, porque você vai acabar priorizando um grupo determinado de alimento, né? E o nosso corpo não precisa somente de proteína, por exemplo, ele precisa de carboidrato, gorduras boas, né? As proteínas de boa qualidade, fibras, que é tão importante para o intestino funcionar regularmente. Nosso coração. Não é verdade? Nosso coração agora em 2 lugares, gente. Porque o meu coração que guarda sentimento. Ô pai, quando que eu ia saber disso? Pois é, e falando dessa questão da constipação, né? Esse termo, quando a gente fala que a pessoa está enfesada, está nervosa, vem disso aí, porque quando você está constipado, você fica agitada, nervosa. E eu achava, há um tempo atrás, que constipada era gripada. Você acredita? Acredito, porque na minha infância eu já ouvi muito isso. Que é da congestão. Para de fazer esse constipa! Pois é. Mas não era, né? Eu entendi. Ô mãe, agora eu não posso colocar a mãe que ela não vai entender. Mas, gente, minha mãe sempre falou, se constipa. Então eu achava que era gripe. É verdade. Ai, meu Deus, que vergonha, Leia. Mas que papo gostoso. Graças a Deus, que papo gostoso. Agora, você poderia dar assim, uma pincelada pra gente? Porque, assim como a minha mãe, né, é acamada, muitos que nos ouvem agora e nos assiste, né? também passam pelo mesmo processo de pai de ou mãe, cuidar, né? de alguém da família com Alzheimer. E o Alzheimer leva o quê? A cama. É verdade. Então, o que você nos diz sobre como que a gente pode fazer uma alimentação mais saudável para aquelas pessoas que estão acamadas, mesmo até que não seja pelo fato do Alzheimer? Sim, qualquer pessoa que esteja nessa condição. Olha, não tem algum alimento específico, né? A alimentação para os pacientes que estão acamados tem que ser o mais diversificada possível, contemplando todos os grupos dos alimentos, as leguminosas, os legumes, né? As leguminosas são os grupos dos feijões, tá? Então, legumes é uma coisa e leguminosas são outras. Os leguminosas são os grãozinhos de feijão, grão de bico, ervilha, tudo isso aí são as leguminosas. Legumes são chuchu, batata, né? Então, todos os grupos dos alimentos devem ser contemplados. Você jura isso? Juro. E de preferência frescos, frutas com certa frequência, no mínimo umas 3 porções de fruta por dia. Isso tem que ser bem individualizado, porque vai depender se a pessoa está tendo condições de mastigar, né? Então, se ela tiver com essas condições de mastigação... Vamos supor que esteja. Então, aí todos os grupos alimentares, no mínimo umas 3 porções de fruta por dia. E uma coisa muito importante é a hidratação, porque isso acaba deixando a desejar. E principalmente em pacientes idosos, já tem uma perda aí da sensibilidade à sede muito grande. E por estar acamado, não estar movimentando, aí não tem esse costume mesmo. Então ele de tempo em tempo está oferecendo água, porque se for Alzheimer, a pessoa não vai lembrar mesmo de pedir. Então é a gente que tem que ter o cuidado mesmo de estar ali oferecendo água, né? No mínimo umas 3 porções de fruta, como eu disse, até por questões da vitamina C, que é muito importante para ajudar no fortalecimento do sistema imunológico, né? Alimentos que contenham cálcio para ajudar na matriz óssea, e aí não é só o leite, a gente tem os grupos dos alimentos verdes escuros, então são excelentes fontes de cálcio, né? Como brócolis, couve, né? As leguminosas, como eu falei, que são os grupos dos feijões, que tem leguminosas, viu, gente? Os feijões, os feijões têm uma excelente fonte de proteína, são fontes excelentes de proteína, ferro também, né? Para que a gente consiga evitar que esse paciente não se torne anêmico, né? Fibras, outra coisa importante,
paciente acamado, ele tem uma dificuldade muito grande com, né, movimentos. É. E acaba que se você não oferecer a quantidade de fibras adequada, ele vai ter um desconforto intestinal muito grande. Então o processo de evacuação fica muito comprometido. Lento, né? Lento. Então o que vai ajudar? A água, a hidratação, porque as fibras não funcionam bem sem a água, tá? Então, fibras, a gente vai encontrar as fibras nos vegetais, né? Nas folhas, nas saladas, nas cascas das frutas, as que são possíveis serem consumidas com a casca. E é um alimento muito prático, barato, que dá para ser consumido no dia a dia, é a aveia. A aveia dá para ser consumida de várias formas. O paciente pode fazer, o cuidador pode preparar uma vitamina de fruta e acrescentar, pode colocar numa fruta da fruta amassada, né? Pode fazer um mingauzinho de aveia, sabe? Amassa uma banana e coloca junto. E olha, é fantástico a aveia. E outra coisa muito maravilhosa da aveia, ela é rica em triptofano. Lembra que eu te falei que vai ser o triptofano ele é precursor da produção da serotonina? Que é o hormônio do bem-estar. Então, não só para quem é acamado, todas as pessoas deveriam fazer consumo aí da aveia por causa desse nutriente muito importante, que deixa a gente mais... Corre pro supermercado mais próximo, e é aveia. tão simples, barato, Mas aí a gente tem vários tipos de aveia, né? É isso que eu ia te perguntar agora. Eu achei até que eu ia perguntar errado. Flocos finos, o farelo de aveia, farinha de aveia, né? A farinha de aveia é mais para você utilizar, fazer um pão, um bolo, para quem quiser utilizar de forma aí no âmbito mais culinário. E aí as outras três, que é das outras três classificações, os flocos grossos você pode utilizar ali por cima da fruta picada, o farelo de aveia eu gosto mais de indicar para quem tem que está com colesterol elevado. O farelo de aveia é muito indicado para ajudar a reduzir o colesterol, né? Gente, se a gente for pegar, se a gente for fazer aqui, falar... É que cada alimento, por isso que não existe um alimento único, maravilhoso, que vai ser a salvação da humanidade, que igual às vezes a gente sempre vê, o alimento tal emagrece, ou é isso, não sei o quê. O limão com água. Não emagrece, tá? Né? Então, tá anotando, gente? Eu vou anotar porque eu preciso fazer isso para minha mãe e meu pai. E isso no caso dos pacientes que estão acamados, aí aumentar o consumo de fibras para melhorar a questão intestinal e a hidratação, porque se não houver hidratação, as fibras vão fazer o efeito contrário, tá? Aí vai ficar com as fezes mais constipadas, mais ressecadas. Então, é a hidratação e o consumo de fibras. E aí vai ser da aveia, por exemplo, ou das frutas, dos vegetais, tá? Meu pai é eterno, é muita informação. É muita informação. Mas tá tão gostoso. Mas é assim mesmo, né? A gente vai conversando, a gente vai aprendendo, né? E aí tem que colocar em prática, né? Não deixa o vídeo ficar aí só gravado, não, porque senão não vai Deixa não, gente. Não vai. Agora é uma dúvida minha aqui. Eu sou enxerida, pergunto mesmo. Me explica aqui. Por exemplo, meu pai é diabético, então ele usa adoçante. É legal adoçante porque eu não consigo ver gente, euzinha, tá? Eu não consigo ver eficácia no adoçante. Eu tô errada demais? Não está errada. Você está falando de você, Sandra, utilizar o adoçante. Com meus pais. Por exemplo, meu pai é diabético. A minha mãe não. Mas aí, como já faz ali a alimentação e para não fazer... Porque a única coisa que faz na casa dos meus pais, que usa o açúcar, no caso que seria o açúcar, é o café. Sim. Meu pai toma um pouquinho de café na parte da manhã e um pouquinho de café na parte da tarde. Então, eu até disse assim, vamos tirar esse adoçante, porque a minha mãe fica assim, tá amargando. Coloca mais, tá amargando. E depende do tipo de adoçante que o seu pai está utilizando, né? Porque alguns deixam um sabor residual, né? Pois é, eu não confio naquele negócio. Eu, Ariane, como profissional, eu não costumo ficar indicando adoçantes, sabe? Eu acho que é mais um produto químico que você está mandando para o seu corpo, sabe? Então, eu costumo trabalhar com a reeducação de ir adoçando o mínimo, para quem não é diabético, né? Adoçando o mínimo possível, né? Com açúcar mascavo, açúcar demerara, um açúcar de melhor qualidade que não seja refinado, né?
todo alimento refinado ele já teve perdas nutricionais. Então, se a pessoa não é diabética, então não tem justificativa nenhuma para que ela venha utilizar o adoçante. Não, então usando e ela reclama. E aí eu não tomo adoçante de jeito nenhum. Então eu nem provo. Até para os meus pacientes diabéticos, assim, eu sou só essa pessoa, Ariana, eu não consigo, o meu café eu não consigo tomar ele sem nada. Então vamos utilizar um adoçante que é menos pior, né? Menos pior, que nesse caso aí teria que ser o menos pior. Então, normalmente esses à base de sódio, né, de potássio, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio, esses que deixam a sacarina sódica, são os que deixam um sabor residual maior, né? Normalmente são os mais baratos, né? E tem um poder de dulçor até alto. Mas vamos trabalhar com diminuir as gotas, né? Ou então utilizar um que é mais natural, tipo a base de estévia, que a estévia é uma planta, né? Ela já tem um poder de dulçor não tão alto quanto esses outros, mas ela já adoça um pouquinho, né? E tem xilitol, que aí já são adoçantes mais caros. Eles são naturais, mas são mais caros. Mas se você utilizar o mínimo possível, se a pessoa não tiver condições de tomar um sabor natural, coloca em menor quantidade, né? Que ela só utilizar somente ali para o café, não vai pesar tanto no orçamento. Aí é melhor do que comprar um mais baratinho e ficar consumindo ali, que pode desenvolver outro problema de saúde. Principalmente esses à base de sódio, que aí a pessoa que é hipertensa, que já tem que controlar o sódio da dieta, Meu pai vai ficar utilizando esses à base de sódio. Então vai fazer o seguinte, dá uma olhadinha lá no rótulo desse adoçante, ver qual que é o tipo, né? Se é a base de sódio, se é acesulfame K, para vocês mudando aí para um menos pior. Eu ir adoçando menos, sabe? Vai fazendo essa desintoxicação aí do paladar, que o nosso paladar ele é mudável, sabe? Se a gente ficar estimulando ele sempre para o alimento doce, você sempre vai estar tendo necessidade de consumir alimento doce. E se você vai diminuindo a frequência, a quantidade, na primeira semana é difícil, eu reconheço que alguns pacientes relatam, mas depois você se adapta, né? Se tem o costume de colocar, sei lá, umas 6 gotas, 10 gotas, vai colocando aí 8, 5, até você se adaptar, né? E aí o sonho é que não adoce por nada. Eu não uso mesmo, não detesto. Então quer dizer que é mito. Verdade ou mito? Vamos copiar aí um quadro. Verdade ou mito? Essas bebidas que tem 0 açúcar, light, diet, É mito que emagrece, né? E é mito que são saudáveis também. Porque deixar para consumir esses alimentos, esses produtos alimentícios só numa festa, num evento social. Quando não tem jeito de escapar mesmo. Não tem jeito. Porque a gente tem que ficar bebericando alguma coisa. Pois é. No dia a dia, o que vale é a água, é um suco natural, e aí você não vai adoçar, ou comer a própria fruta, né? É mais importante comer a fruta do que ficar tomando suco. É mais agradável, né? É divertido. Eu tenho assim, eu já falei, às vezes eu até bato de frente, às vezes falando que eu não confio mesmo. Não confio, não gosto, não compro, não uso. A indústria ela vai colocar o adoçante mais barato para fazer o produto diet, né? Ela não vai colocar se bem que tem algumas empresas que fazem, né, com adoçantes mais caros, mas isso eleva o custo do produto também, né? Então esses refrigerantes, por exemplo, aí sim, eles vão colocar um adoçante de baixa qualidade e normalmente esses que são prejudiciais para a saúde. E tem aquele caso também dos outros produtos que vai atrapalhar o restante. Claro. Porque nada boba, se eu for falar tudo que eu penso. Porque, tipo assim, nem tudo que reluz ali o refrigerante é um produto alimentício que a gente não deve fazer parte da nossa alimentação com frequência, né? Eu não sou radical, não trabalho com radicalismo, porque eu acho que isso não funciona. Mas, assim, é algo que não deve fazer parte da sua vida, sabe? Porque não vai te trazer benefício algum, né? É só mesmo aquele prazer, aquele momento social ali, né? Não sinto prazer disso tudo, não. Mas algumas pessoas que sentem, sabe? E tem gente que tem um vício grande, alto, né? Que tomam até pela manhã, né? Às vezes sempre tem. Então, aí a gente já tem que trabalhar com um combinado. Se essa pessoa já tem esse certo vício de refrigerante? Vício de refrigerante.
Aí a gente mas vai ter dificuldade de tirar de uma vez, a gente vai entrando com um combinado, diminuindo a quantidade, até a pessoa conseguir desmamar, digamos assim, não é? Assim como tem vícios em outros tipos de drogas, algumas pessoas têm vício no refrigerante, outros doces, né? Porque já é outros assuntos. Outros assuntos para os próximos vídeos. Gente, a Ariane, ela, né, saiu mais cedo hoje da clínica, veio aqui explicar para vocês. Isso merece o quê? Like, né, gente? E merece também aí, ó, comentários aí. Querem fazer perguntas para a Ariane? Faz aí no comentário. Pode comentar o tanto que quiser. Pode fazer todas as perguntas que vocês quiserem, que ela vai responder. Nós não vamos dizer que vai responder tudo com 10 minutos, Sim, né? E também com segurança, né? Porque, afinal de contas, é a saúde da pessoa que está em jogo, né? E as indústrias elas vão mandando produto no mercado todos os dias. Comece mudando assim a sua dispensa. Comece a frequentar mais aí o sacolão, comprar frutas e verduras de época, que acabam sendo mais baratas, tem uma qualidade nutricional melhor, né? E aí você já vai reduzir bastante o consumo de produtos industrializados. Sabe onde que vocês podem pegar essas informações aí? De graça? No Instagram, Ariane Alves Nutri. Ela posta lá, eu fico de olho. Ela posta, gente, aqueles pratos assim, ó, coisa mais linda. Parece que é uma coisa, ela fica falando achando que nossa, é o prato chiquérrimo. Mas, gente, é um arrozinho com feijão, uma couve, sabe? Um angu que a gente vai, às vezes dá uma vontadezinha, um quiabo. É isso que é qualidade nutricional. Então, gente, acompanhe, siga ela nas redes sociais. Ariane Alves Nutri. Isso. Só isso. Só esse mesmo. É o @Ariane Alves Nutri. Isso, a Simples coisa mais assim. linda, gente. O Instagram dela. Coisa mais colorida. Com aqueles pratos. A comida de verdade. Comida de verdade, ela usa esse tema. Comida Eu de adoro verdade. falar comida de verdade. E ela explica direitinho como que ela fez. O que ela usou. Eu leio, tá? Não pense você que eu fico ali curtindo só porque passou ali. Não, eu leio tudo que você escreve. Então, gente, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva, deixe seu comentário. O que você quer saber na área da nutrição? A Ariane, né, vai respondendo com o tempo. Ou vem aqui e responde para vocês, ou pode mandar mensagem lá também no canal, né? Pode. No Instagram ou aqui mesmo. A gente vai tentar ajudar vocês aí da Seguindo o Instagram dela, vocês podem ali acompanhar. Ela posta ali alguma coisa quase que todos os dias. Eu tento colocar com certa frequência, né? Não sou nenhuma blogueirinha famosa. Não, mas mas eu tento trazer informações importantes e que são fáceis de serem aplicadas no dia a dia. Porque não adianta nada eu colocar algo que foge da realidade. Porque a pessoa vai olhar, bonito, mas não cabe, não consigo fazer, não tem jeito, é muito mirabolante. Então não justifica. E ela coloca assim, gente, que sobrou de ontem. Eu fiz um vestidinho. Sobrou de ontem. Eu fico, gente, ela é dessas também. Claro. Apesar de a gente se conhecer há muito tempo, mas assim, eu fico encabulada, mas que mulher. Gente, sabe? É Deus, né? Amo. E às vezes a gente fala assim, a gente tem pessoas que têm medo de falar que ama, né? É verdade. Eu te amo, viu? Eu te amo. Olha, eu amo mesmo e puxo o saco. Eu sou assim, eu puxo o saco dela. Não vem falar dela comigo, não. E como pessoa, como amiga, como profissional, viu, gente? Obrigada. Então, Ariane, desde já eu te agradeço de coração e creio também que você foi bem clara, objetiva. Até eu que custa entender, eu entendi bastante. Eu tentei falar numa linguagem bem fácil para vocês entenderem, para você entender, para não ficar usando termos tão técnicos, né? Porque senão vai dar, o que é? Buga tudo aqui. Então, eu te agradeço, tá? Deus que te abençoe. Amém. E que
abra muito mais e muito seu entendimento e que você venha trazer mais novidade pra gente. Ah, se Deus quiser. Tá bom? E aí, gente, é só pedir e como. Gente, então, muito obrigada por tudo. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada, Ariane. A paz de Deus com todos. Beijo, gente. Tchau.